visto, na verdade, a participação em uma banca, e aí eu não, enfim, não tinha como fazer a live aí com vocês nesse horário. De qualquer maneira, eu deixei gravada lá a aula, né, que deu continuidade aí na disciplina. Bom, antes de eu dar continuidade, né, a gente aí avançar no conteúdo, só o recado geral, né, que eu acabei não dando semana passada, porque foi só um vídeo, é sobre a questão das avaliações agora no segundo bimestre, né? Então, no primeiro bimestre, a gente teve aquela metodologia da prova, né, avaliação bimestral valendo 60 e as atividades aí de frequência valendo 40. No segundo bimestre vai ser exatamente igual, tá? Então vai ser tudo igualzinho, tudo dentro da mesma lógica, tudo dentro do mesmo padrão aí, a gente vai dar continuidade tal como, né, foi no primeiro bimestre. Então, o que acontece? Semana passada vocês já tiveram aí uma atividade de frequência, e hoje vocês têm mais uma, né, ela já está disponível aí para vocês responderem. A gente vai seguir essa mesma lógica, né, seguir aí esse mesmo padrão de avaliação do primeiro bimestre, do segundo bimestre, né, que vai ser lá na primeira semana de dezembro, né, então a gente tem aí resto de outubro, mais 2 aulas e mais 4 aulas em novembro, né, então a gente tem aí, contando, sem contar hoje, né, contando com hoje, são 7 aulas aí que a gente tem até a prova do segundo bimestre, né? Então vai ser tudo no mesmo padrão, tudo no mesmo formato, tudo na mesma lógica aí que vocês fizeram no primeiro bimestre. Como praticamente todos aí tiveram um bom desempenho, né, significa que funcionou, né? A metodologia funcionou, a forma de avaliar funcionou, enfim, né, a coisa caminhou, né, nessa dinâmica online. Então a gente vai dar sequência toda semana, atividade de frequência, né, para vocês responderem. A atividade de frequência respondida certa ou errada garante a presença. Então, cada atividade que vocês não responderem são 3 faltas, né, e se responder correto, vai somando essa fração de nota aí, que vai compor até 40 pontos, né, até a semana de provas. Então, aqui mais ou menos pelo cronograma, né, a gente vai ter aí pelo menos umas 9 semanas aí com atividades, essas 9 semanas que, né, 40 dividido por 9. Mas, enfim, né, isso aí a gente vai repetir algumas vezes, e a avaliação do segundo bimestre, lá na primeira semana de dezembro, e aquele que não atingir a média 70 tem direito a fazer o exame final, e, né, precisa tirar pelo menos 60 aí para ter aprovação. Então, né, tudo no ambiente online, tudo aí dentro desse nosso novo padrão, né, desse novo normal aí que a gente está vivendo. Não há nenhuma previsão, nenhum sinal aí de que a gente volte presencial. E, sendo bem sincero, a gente já está quase em novembro, né, tá passando na metade de outubro. Eu vejo que talvez não faz nem mais sentido voltar esse semestre aí com aula presencial. Mas, de qualquer maneira, a gente fica aguardando o que a universidade sinalizar. Por enquanto, nada, nenhum sinal, né, nenhum comunicado, nada disso. Aliás, né, por enquanto até tá proibido, né, Curitiba nem pode ter aula aí presencial. Mas, enfim, então esse é o recado aí para o segundo bimestre, ou seja, é uma cópia do primeiro, a gente vai seguir. Com relação ao conteúdo, né, com relação ao conteúdo é que a coisa vai variar um pouco, a coisa vai mudar um pouquinho daquilo que a gente está vendo. Por quê? Né? Porque, se vocês estão acompanhando a disciplina também pelo CTN, vocês vão ver, né, e pelo material de apoio de hoje, vocês vão ver que a gente vai encerrar o CTN hoje, né? Então, aquela leitura que, de certa maneira, a gente está vendo lá mais ou menos desde o artigo 116, né, que a gente viu lá o que é fato gerador, e a gente foi indo,
Semana passada, né, com o vídeo, vocês viram aí a parte de exclusão do crédito tributário, lá no artigo 170, né, começaram a ver alguma questão dos privilégios aí do crédito tributário. Hoje a gente vai chegar até o final do CTN, né, na verdade, a aula de hoje, ela encerra o Código Tributário Nacional, então a gente vai, de certa maneira, terminar essa linha do tempo dentro do CTN. Acabou o curso? Não, não acabou o curso, né, o conhecimento é muito maior do que só estudar o que a gente vai ver até hoje. Na verdade, o que a gente vai começar a ver na próxima semana é o direito processual tributário, né? Então, a gente vai ver aí a questão do processo, e aí a gente dá um passo atrás, vamos dizer assim, nessa linha do tempo, que o processo tributário ele vai e ele tem início lá no lançamento, né, com o lançamento tributário. Então a gente vai voltar nessa linha do tempo para falar de processo, e quando a gente fala de processo administrativo, a gente está lá no momento, né, do lançamento, né, geralmente é o momento em que você tem prazo aí para fazer a impugnação, né, fazer a defesa administrativa. Então a gente vai ver a partir da aula que vem, processo, né, a gente vai ver os contornos gerais do processo, semana que vem. Na sequência, a gente vai ver o processo administrativo federal, depois o estadual e o municipal, Curitiba. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das 3 esferas, né? Isso, claro, para quem é aqui de Curitiba e tudo mais, mas enfim, a universidade é de Curitiba, então a gente fala um pouquinho de Curitiba. Aí a gente vai falar do processo judicial tributário, né? Então, processo judicial tributário, que nós temos de ações tributárias, né? Então, a gente vai falar também sobre o processo judicial, e depois, no final, já avançando lá para as últimas semanas de dezembro, a gente vai falar também sobre planejamento tributário. Planejamento tributário, grupo econômico, alguns tópicos aí específicos, né, de temas extremamente atuais aí, que a gente tem visto, né, no dia a dia. Então, basicamente, é o resto da ementa aí que a gente tem, além, né, claro, a gente vai ter uma aula específica sobre execução fiscal, né, execução fiscal é lá no processo judicial tributário, a lei de execução fiscal vai ser objeto de uma aula específica também. Então, basicamente, né, todas esses itens que eu mencionei para vocês vão compor aí essas 6 últimas aulas que a gente vai ter aí para frente, né, então, são temas processuais, né? Então, processuais a gente diz aí instrumentais, e de uma certa maneira eu vou tentar buscar aí e mostrar para vocês, inclusive peças, inclusive decisões. Hoje a gente pode entrar até, como a gente está online aí, né? Um vendo a tela do outro, a gente tem a possibilidade de eu até abrir aqui online, mostrar, né? Processo judicial, entrar lá no Projude, dar uma olhadinha como é que funciona, no EPOC, né, que são sistemas aí que a gente tem, né, aqui no Paraná, de acompanhamento processual. Então, né, para vocês terem uma olhada, terem uma noção, especialmente aqueles que não fazem estágio, aqueles que não estão trabalhando na área, poderem ter aí visualizar, né, como a coisa funciona. Mas tudo isso a partir das próximas semanas. Antes disso, a gente vai ver, né, na aula de hoje, a questão, né, final aí do CT. Então, eu vou compartilhar a tela, vocês já sabem, já é padrão, né, esse material sempre está lá para vocês fazerem o download, né, esse PDF, né, que vocês têm lá, então vocês podem acompanhar por lá, que basicamente traz o roteirinho da aula para vocês acompanharem. Bom, o que a gente vai ver hoje, né, hoje a gente vai ver aí os poderes da autoridade fiscal, a gente vai avançar aí sobre o que é dívida ativa e, por fim, a gente vai falar desse instrumento chamado certidão negativa, né, então a certidão negativa, ela é bastante
importante, né, para as empresas no dia a dia. Então, a gente vai falar disso na aula de hoje. Bom, vamos lá, né, dando continuidade e falando aí dos poderes das autoridades fiscais. Então, vejam, a gente já ressaltou, a gente já falou, a gente já esboçou para vocês o quanto que o tributo é importante, o quanto que o tributo ele é algo, né, presente no dia a dia, o quanto ele é algo necessário para que o Estado se mantenha, né? Então, basicamente, o Estado ele precisa de dinheiro para pagar suas obrigações constitucionais e esse dinheiro vem do tributo. Então, o Estado brasileiro, né, tem um certo destaque, inclusive o Estado do Brasil, ele tem uma estrutura, né, informática, uma estrutura de sistemas extremamente complexa e extremamente grandiosa, né, para que o sistema tributário ele funcione, né? Então, esse monte de tributo que a gente tem para pagar, esse monte de coisa aí que a gente precisa declarar, né, tudo isso precisa ter uma ferramenta, precisa ter aí meios de serem apurados e principalmente fiscalizados pelas autoridades fiscais. Por que que esse sistema precisa funcionar, precisa ter aí efetividade? Porque senão a sonegação fiscal ela vai explodir, né? Se você sabe, né, e se torna comum aquela impressão de que se você não pagar não acontece nada porque o fisco não vê, de uma certa maneira isso acaba influenciando o vizinho, 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 e quando você vai olhar, ninguém está pagando o imposto, porque todo mundo sabe que não acontece nada, né? Então, vejam, o Estado brasileiro ele precisa ter ferramentas de fiscalização e cobrança desse tributo para que as pessoas, né, e a gente sabe que, né, vamos chutar aí, mas pelo menos metade das pessoas no Brasil elas não têm essa noção cívica de que ela está pagando um tributo para o Estado se, né, prestar serviços. Não, a grande maioria da população ela pensa que, né, o Estado, ou ela está pagando imposto para o Estado desviar, para o político ficar rico, para o dinheiro sumir, para, enfim, né, infelizmente é essa a impressão que a grande maioria da população tem, de modo que, né, se essa população não é compelida, né, se ela não é obrigada a pagar o imposto, e se nada acontece se ela não pagar, ela simplesmente não paga, né? Não existe aquela noção cívica de que o pagamento do tributo é algo que vai contribuir para o Estado brasileiro. Não, pelo contrário, né? Todo mundo acha que pagar imposto é ser assaltado, é ser privado de seu patrimônio, enfim, né? Não existe essa teoria, né? Poucos pensam assim que é necessário pagar o tributo. O que acontece? Esse sistema tributário precisa funcionar. A cobrança dos impostos precisa ser efetiva. E aí o que acontece? Nós temos toda uma construção de sistemas de informática que cruzam os dados, que pegam as várias declarações e fazem aí, né, o cruzamento de dados para encontrar inconsistências. Isso tudo são os computadores aí que acabam fazendo, especialmente porque já há muitos anos, vamos colocar aí pelo menos uns 10, 15 anos, tudo é informatizado, né? Então, por exemplo, o imposto de renda pessoa física. Há 20 anos atrás, você preenchia um formulário, né? Um formulário à caneta, ia lá e protocolava na Receita. Então, veja, hoje nem pode mais fazer isso, né? Nem pode mais fazer isso. Já há muito tempo. Então, veja, é tudo eletrônico, tudo são dados, tudo são informações eletrônicas, então o Estado brasileiro tem toda essa estrutura de computadores, né? Computadores aí que vão fazer esse cruzamento. Então, existe uma estrutura, uma infraestrutura de informática, mas também existe um respaldo legal para que o Estado consiga
e tenha poderes para fiscalizar aqueles que não pagam, aqueles que não estão cumprindo a lei, né? Então, vejam, se é dever de todos pagar esse tributo, e o Estado tem que fazer e compelir, né, e exigir esse tributo de todo mundo, naturalmente que a lei vai ter que trazer ferramentas para que o Estado assim faça, né? Então, nós temos aí, dentro do Código Tributário Nacional, né, que é a lei complementar, é uma lei geral, que vai pautar várias outras leis aí, resoluções, instruções normativas, que vão, de certa maneira, trazer um roteirinho de como que o agente fiscal, né, como que o auditor fiscal, como que o fiscal, né, por isso o fisco, né, ele vai poder, né, exigir documentos, como é que ele vai poder fiscalizar, né? Então vejam que nós temos, e aqui começando pelo artigo 197 do CTN, falando o seguinte, né, que o agente fiscal, mediante intimação, né, então é sempre algo formal, é sempre algo escrito, né, então não é o fiscal da Receita que tá indo pescar lá no final de semana e passa na frente de uma lanchonete, resolve fazer um lanche, e aí a lanchonete não emite nota fiscal. Opa, eu vou te autuar. Não, não é assim, né? A gente, no âmbito fiscal, sempre vai precisar aí ter uma averiguação, né? A abertura de um procedimento, e aí, dentro desse procedimento, esse fiscal, ele pode, né, mediante intimação escrita, obrigar, né, exigir que uma série de pessoas aqui apresentem os documentos fiscais, né? Então, vejam só, né? Então, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar às autoridades administrativas todas as informações que disponham, né? E aí, com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Então, vejam, o fisco pode exigir, né, que você preste informações sobre sua atividade, sobre, né, a sua contabilidade. Ele pode exigir pode inclusive entrar na sua empresa, a gente já vai ver, e fazer uma fiscalização, né? Ele pode aí averiguar se realmente aquele estoque existe, se realmente aquelas notas fiscais correspondem com aquilo que foi vendido. Então, enfim, os fiscais têm uma série aí de prerrogativas, uma delas é essa, né? Exigir a informação, né? Exigir aí que seja informado sobre os negócios, inclusive aqueles que foram, né, realizados por terceiros, por seu intermédio, né? Então é o caso do artigo 197. Então, veja, os tabeliães, eles são obrigados, os escrivães, né, e serventuários de ofício, eles são obrigados a prestar informações sobre os negócios que são realizados aí dentro do seu tabelionato, né? Então, bancos, né, casas bancárias, enfim, né, caixas econômicas, instituições financeiras, todas elas são obrigadas aí, mediante o quê? Mediante intimação escrita, a apresentar essas informações. A gente já vai ver aqui, em específico, dos bancos e instituições financeiras, que existe uma lei específica para isso, né, uma lei lá de 2001, então a gente já entra com detalhes aqui nessa situação, mas basicamente, veja, o fisco, mediante um processo escrito, ele pode oficiar um banco, e esse banco, ele pode, e ele deve, na verdade, devolver essa informação para o fisco, por exemplo, trazendo a movimentação bancária de uma pessoa, né? Mandar os extratos lá para o fisco. Aí que entra um grande problema, né? Um grande problema que acabou sendo julgado aqui, né? A lei que regula isso é a Lei Complementar 105/2001, a questão da quebra do sigilo bancário das pessoas, né? Então vejam que, de uma certa maneira, nós temos ao lado, né, da obrigação de pagar tributos, né, nós temos um princípio
é a proteção à nossa privacidade, à nossa intimidade, e dentro desse princípio da privacidade e intimidade, nós temos a questão bancária, né? Então, nosso extrato bancário é uma informação sigilosa, diz respeito à nossa intimidade, ou seja, é um direito personalíssimo aí que não poderia, né, se não fosse por meio dessa lei complementar, não poderia simplesmente de modo extrajudicial. Vejam só, aqui a gente está falando de forma extrajudicial, isso daqui não é judicial ainda, né? Então, isso daqui é o procedimento administrativo da Receita, em que o agente fiscal manda um ofício, né, ou faz aí uma intimação do banco para ele apresentar essa movimentação. Não passou pelo judiciário ainda, né? Então tem aqui essa autorização no 197. As administradoras de bens, né, os leiloeiros, despachantes, corretores, inventariantes, os síndicos e quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, né, enfim, qualquer entidade ela é obrigada aí a prestar essas informações, né? Então existe o dever de contribuir com o fisco, né? Existe essa obrigação. E aí qual é a consequência, né? Ele não apresenta essa informação. Vejam, dependendo da situação, né? Vamos pegar o exemplo lá dos responsáveis tributários, né? Se vocês olharem lá no artigo 134 do CTN, vocês vão ver que os tabeliões, por exemplo, eles são responsáveis pelos tributos devidos nos negócios que eles intermediam, né? Então, vejam só, se o fisco está apurando lá que houve uma sonegação, por exemplo, do ITCMD, numa doação, aí o fisco apresenta lá uma notificação ao tabelião. Ó, eu quero que você explique o que aconteceu aqui. O tabelião não fala nada, ele fica quieto. O que pode o fisco concluir? Que o tabelião não cumpriu o seu dever de fiscalizar, e por ele não ter feito essa fiscalização, esse controle, ele infringiu lá, né, o posto do 134, e ele é solidariamente responsável pelo tributo, né? Então vejam que para cada situação aqui existe uma consequência jurídica, e a mais grave é essa pessoa ser solidariamente responsável por aquele tributo. Fora multas, né? Fora aí outras penalidades que cada tributo, né? Cada código aí vem a trazer. Por exemplo, você não prestar essas informações, né? Elas podem ter aí a penalidade de uma multa, né? Você é obrigado a prestar essa informação, se não prestou. Uma multa, né? Pode ter na legislação uma multa. Então, veja, nós temos o 197, que vem trazer aí essa obrigação de prestar informações. A gente já volta a falar aqui sobre a questão dos bancos quebrarem o sigilo bancário. Existe um outro artigo, o artigo 199, né, antes da gente falar lá da questão dos bancos, nesse dever mútuo de assistência para a fiscalização entre os entes federados, né? Então, vejam, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, puxa vida, mas se eu não declarar o ISS, será que a prefeitura de Curitiba, ela cruza os dados com a Fazenda, a Receita Federal ou com a Receita Estadual? Será que elas têm um sistema que faz esse cruzamento de dados? Não tem ainda, né? De uma certa maneira, não é integrado, né, o sistema da Receita Federal com a Receita Estadual, com a Receita Municipal. Então, isso não é integrado, o sistema de informação não é automático, então, a Receita Federal ela não vai ter automaticamente lá acesso à Receita Municipal das notas fiscais que eu emiti. Não vai ter essa informação automaticamente por uma questão, né, de autonomia também, de certa maneira, aí, um certo capricho, né, de não ter um convênio entre esses entes, mas isso não significa que essa informação não pode ser prestada entre essas pessoas, né, entre a União, os estados e os municípios. Só que, né, infelizmente, hoje, essa troca de informações, ela não é via sistema, ela acaba sendo aí mediante ofício, né, mediante
comunicação, às vezes até em papel. Então, ela é pequena, ela não é comum, né? Mas o artigo 199 do CTN vem trazer essa disposição, coloca aí claramente que podem e devem, né, mutuamente aí prestar essa assistência entre, né, para fins aí de fiscalização tributária. Então, tem essa previsão, na prática não é implementado, né, de uma forma automática, vamos dizer assim. Né? O que existe no âmbito da Receita Federal, aí sim existe uma, né, inclusive isso lá em 2006, 2007, se não me engano, foi criada a Super Receita, né, na época se chamou de Super Receita, porque antes até no âmbito da Receita Federal eram separadas as informações das contribuições, né, as contribuições previdenciárias, do âmbito dos impostos, né, da Receita Federal com a parte da Seguridade Social. Então, antes era separado, né, isso daí mudou, isso daí acabou que não é, né, mais integrado, então não é mais separado, hoje é uma coisa só, né, a Super Receita aí, já há muito tempo, né, já há pelo menos 10 anos, aí a gente tem uma coisa só. Veja, até no âmbito da Fazenda Federal era separado, agora é uma coisa só. Né? Então, toda a parte de impostos federais, contribuições federais, a parte, inclusive, trabalhista, né, as obrigações aí para se declarar o número de empregados, lá os dados do CAGED e tal, tudo isso é integrado, né, mas é no mesmo âmbito, no mesmo ente federativo. Né, então, nós temos aí, no mesmo ente, existe aí essa troca de informações, mas entre entes federados diferentes, ainda surge aí uma deficiência. Bom, vamos voltar agora para essa questão aqui dos bancos, né? Dos bancos e instituições financeiras informar movimentação de terceiro. Veja, essa disposição do CTN, ela foi regulamentada aí pela Lei Complementar 105 de 2001. 2001, né, saiu a Lei Complementar regulamentando como funciona, né, esse dispositivo, essa possibilidade dos bancos informarem aí, ou melhor, quebrarem, né, o sigilo bancário das pessoas. Então, a Lei Complementar veio regulamentar isso. Obviamente, assim que ela surgiu, né, vieram aí os questionamentos judiciais, entre eles, né, o recurso extraordinário 601.314, que foi julgado só em 2016. Né? Então, vejam que a matéria, né, ela ganhou repercussão geral, ela foi julgada pelo STF, ou seja, a questão da lei complementar de 2001, ela foi pacificada de forma definitiva em 2016, né? Ou seja, algo recente, aí, 4 anos. Essa lei complementar, né, ela foi questionada exatamente por violar, né, entendeu-se aí que o fornecimento de informações bancárias de terceiros sem a ordem judicial violaria o princípio da intimidade e privacidade das pessoas. Né? Então, houve esse questionamento e em 2016 o STF falou que não, a lei complementar 105 é válida, não viola nada, ela é sim constitucional, então ela está valendo, né? Ela está valendo, ou seja, em um processo administrativo, sem interferência de qualquer juiz, a autoridade fiscal pode oficiar instituições financeiras, né, inclusive o Banco Central, a apurar aí a movimentação bancária da pessoa. Né? Então, vejam só que nós temos aí a quebra do sigilo bancário no âmbito administrativo. Né? Isso aí é possível, é permitido. Óbvio que existem algumas restrições, né? Existem algumas restrições, e a primeira delas é que precisa ter um processo administrativo instaurado. Né? Então, vejam que é próprio, né, eu falei no início da aula, que qualquer coisa em matéria tributária precisa ser por meio de um ato formal, né, e esse procedimento
formalizado por escrito, né? Então tem que ter um processo administrativo e o regulamento dessa lei complementar, que é o decreto 3.724, vem trazer aí contornos, né, como que isso vai acontecer na prática. E aí, enfim, né, tem lá todo o decreto, eu destaquei aqui dois dispositivos, né, primeiro que, de acordo com o artigo 2º, somente vai poder ser executado esse pedido de quebra do sigilo bancário pelo auditor fiscal, né, então vejam que dentro da hierarquia lá, né, da Receita e tudo mais, não é qualquer, né, qualquer pessoa, qualquer secretário, qualquer, enfim, tem que ser auditor fiscal efetivo, ou seja, concursado especificamente para isso, né? Então aí evita, por exemplo, que alguém em cargo de comissão que esteja integrando algum posto lá dentro resolva quebrar o sigilo bancário de alguém simplesmente por motivos, por exemplo, políticos, né? Então tem aí uma certa restrição, é somente aquele concursado, né, auditor fiscal concursado aí, que vai ter essa possibilidade, porque, teoricamente, o concursado, ele não tem nenhum vínculo político, né, porque ele entrou lá por mérito, por questões técnicas, e não por indicação política. Enfim, e sempre vai ter, né, sempre vai ter início mediante aí, né, a abertura de um procedimento, né, que é aí o termo de distribuição de procedimento fiscal, é o nome que eles dão lá dentro da Receita. Mas, enfim, esse processo, essa solicitação, ela vai ter que ter, no mínimo, né, na requisição de informações sobre a movimentação financeira, né, a RMF, vai ter que identificar o quê, né? Então, vejam que, de novo, né, é uma solicitação por escrito. Vai ter que identificar quem é o sujeito passivo, né, o número desse processo, qual é o que vai ter, o que está sendo solicitado, né, movimentação bancária, aplicação financeira, o extrato de tal período, né, então vai ter que especificar isso daí e a pessoa que vai estar solicitando, né, então, basicamente, aí o nome, matrícula, endereço funcional, dos auditores, a forma de apresentação das informações, né, o prazo de entrega, o endereço para entrega e o código aí de acesso à internet. Veja, criou-se, né, de certa maneira, um procedimento para que se faça essa solicitação. Né? Não é só solicitar de qualquer jeito, sem justificar. Não, precisa ter essa justificativa. É o que tem ocorrido e a gente tem visto aí com uma certa frequência, ou né, esses tempos surgiu na mídia, existe um órgão aí dentro do governo, né, o CAF, que é um grupo de investigações aí dentro do governo, ou seja, a União, né, a Fazenda Federal, investigando algumas operações suspeitas e tudo mais. Então, esse órgão, né, é um exemplo de órgão, instituição que tem solicitado aí para os bancos, né, ou até o Banco Central, para que informe, né, qual a movimentação financeira, qual a posição financeira, para ver, né, qual é o objetivo. O objetivo é também fiscal, mas aí também existe, né, e aí aparece a figura do Ministério Público, também para apuração de crimes, né, crimes aí de corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, crimes enfim, de, né, enfim, né, de tudo que é possível aí, de origem ilícita de um patrimônio, de um capital. Né? Então, nós temos aí toda essa prerrogativa dentro da esfera tributária. Bom, avançando, né? Avançando aqui na emenda, deixa eu ver se ninguém perguntou nada. Bom, tudo certo. Vamos lá, 10 pessoas, temos um quórum bom hoje. Bom, avançando, dívida ativa. Né? Então, aqui é um outro item, um outro dispositivo do CTN, que vem falar sobre a dívida ativa. Né? Então, vejam, muita gente dá uma importância muito grande para a dívida ativa, né? Porque quando chega uma execução fiscal, quando chega lá uma ação, basicamente o que virá anexo é uma dívida ativa
é onde a Procuradoria aí da União, do Estado, do município, vão formalizar aquele débito, né? Eles vão pegar e vão colocar dentro do sistema deles aquele débito, né? Então, vejam, nós temos lá a obrigação tributária, aí o crédito é constituído com o lançamento, mas para fins de execução, a Procuradoria, ela registra, vamos dizer, as informações do lançamento no sistema deles, né? E esse registro que eles fazem dá-se o nome de dívida ativa. Então, você é inscrito em dívida ativa, né? Você é colocado lá dentro do sistema da Procuradoria e, né, na sequência, eles vão provavelmente entrar aí com uma execução fiscal. Mas não necessariamente, né? Você pode ser inscrito em dívida ativa, mas você pode não ser executado, né? Vou dar um exemplo aí no âmbito federal. Existe uma portaria que fala que débitos até R$ 10.000 você não é executado. Você deve aquele imposto, você realmente não pagou, você, né? Mas enfim, em razão do valor ser só até R$ 10.000, a Procuradoria não vai entrar com uma execução fiscal. Você vai ter o lançamento, você não vai pagar, vai para a Procuradoria vai te colocar em dívida ativa, vai inscrever você em dívida ativa e vai ficar por ali, né? Aí, passados 5 anos, o que acontece depois de 5 anos se não é executado? Prescreve. Prescrição é o quê? Uma forma de extinção do crédito tributário. Depois de 5 anos, aquele registro, né, ele some lá do sistema, basta você fazer um requerimento junto à Receita, caso ele não suma automaticamente, né? Então, veja, é inscrito em dívida ativa, né? É inscrito aí dentro do sistema da Procuradoria, e essa inscrição em dívida ativa vai dar aí, né, vai conceder aquela informação, ela vai ter presunção de liquidez e certeza, né? Então, vejam, a gente tem lá como requisitos de uma execução, né, se vocês irem lá no CPC, né, quais são os requisitos aí para você poder executar alguma coisa. Primeiro é ter o título. Aonde que se forma o título? Né? Se forma lá com o lançamento. E aí esse título tem que ser líquido e certo. Aonde vem a liquidez e certeza? Vem com a dívida ativa, vem com a inscrição em dívida ativa. Então vejam que tem uma presunção, né, de liquidez e certeza, de modo que esse documento de dívida ativa ele vai acabar sendo aí a presunção de que está correto. Você, enquanto contribuinte, é que precisa ir atrás e precisa desconstituir essa dívida ativa, né? Então, é o seu ônus aí de mostrar, né, de ir atrás para desconstituir aquela prova, né, aquele documento. Eu vou fazer o seguinte, já que a gente está com a internet, deixa eu entrar aqui no meu Projude, deixa eu buscar aqui uma dívida ativa para vocês verem. Vou pegar aqui uma execução fiscal de um cliente que eu atendo, vou pegar um mais recente, né, para não ficar tão antigo. Aqui é uma execução fiscal, isso aqui é o Projude, tá? Outra hora a gente fala aí sobre o Projude, eu vou mostrar para vocês, mas aqui o objetivo é mostrar uma dívida ativa. Vejam só, isso aqui é uma execução fiscal, né? A execução fiscal, deixa eu mostrar aqui para vocês, é algo bastante sucinto, ou seja, uma página. Então, veja, o Estado do Paraná vem exercer uma execução fiscal, cobrando as dívidas ativas, e aí vem os números das dívidas ativas no valor total de tanto, né? Aqui é o devedor e tudo mais, né? Então, veja, a petição inicial da execução fiscal é só isso aqui, né? E aí vem as dívidas ativas em anexo, né? Então, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é uma certidão de dívida ativa, ou seja, a dívida ela foi inscrita, ela foi colocada lá pela Procuradoria, né? E aí, para execução, eles foram lá e imprimiram uma declaração, por isso certidão, de que existe aquela dívida ativa. Então, é a CDA, né? CDA, Certidão de Dívida Ativa.
Está aqui o número da certidão, data da inscrição, e aí vem, né, o que é uma dívida ativa. Nesse caso aqui é uma estadual, né, do estado do Paraná. Aqui o devedor, e aqui é o débito, né? Ele discrimina o que não se pagou. Aí ele vem aqui, é um ICMS, referente ao período de abril de 2016, aí ele coloca o valor do tributo, né? Quando que foi atualizado, juros, a multa, o não pagamento do ICMS e o valor total aí que está sendo cobrado, né? Então, veja, o que mais essa dívida ativa tem que indicar? Tem que indicar qual é o fundamento legal, né? Quando a gente falar de lei de execução fiscal, a gente vai ver tudo isso lá, né, na lei de execução fiscal, mas ele vem trazer aqui, né? Então, qual é o fundamento? Artigo 36 da lei do Código Tributário Estadual, artigo 55 também da mesma lei, e os juros calculados dessa forma. Aí ele vem o valor total atualizado, aqui, vetor geral de arrecadação, ótimo. Veja, isso aqui é uma dívida ativa, né? É isso daqui que acompanha uma execução fiscal. Vejam só, aqui não tem nota fiscal, aqui não tem declaração do ICMS, aqui não tem nada disso. Aqui só tem um documento dizendo que esse contribuinte está devendo, né, 100 mil reais de ICMS. Vejam, isso daqui tem presunção de que isso aqui está certo. O contribuinte, né, nesse caso o meu cliente, ele que tem que fazer prova de que isso daqui não é correto. Se ele não provar que isso aqui não é correto, o juiz vai considerar e vai dar sequência nessa execução fiscal, e aí todo o trâmite de execução fiscal que a gente vai ter, aí a gente vai ver na lei específica de execução fiscal, né? Então, veja, isso aqui é uma dívida ativa, né? Certidão de dívida ativa, para vocês visualizarem, né, o que é isso. Essa no âmbito estadual, no âmbito federal é muito parecido, no âmbito municipal também, né, segue mais ou menos um padrão aí de formatação, né, geralmente, mas os requisitos são esses, a gente vai ver na lei de execução fiscal que os requisitos são esses daqui, mas aí a gente fala na aula específica. Então, essa é a dívida ativa, né, a inscrição em dívida ativa que dá, né, essa presunção de liquidez e certeza. Uma outra situação que acaba acaba sendo recente agora, recente eu digo nos últimos 5, 6 anos aí, é que geralmente a procuradoria, quando ela inscreve em dívida ativa, ela também está inscrevendo a pessoa no tal do CADIM. O que é o CADIM? Cadastro de inadimplentes, né, de tributos aí. Aí tem o federal, municipal, estadual. Eu acho que o estadual e municipal ainda não existe. Acho que estadual existe, municipal não, né? Então cada entidade cria o seu. É o Serasa, vamos dizer assim, né, do poder público. Então o CADIM é o banco de dados, né, em que vai o fisco colocar lá quem não pagou tributo, né, quem está devedor de tributo. E uma outra situação que tem se tornado comum também, quando, né, você não paga o tributo e chega nesse ponto aqui da dívida ativa, é que muitas procuradorias estão protestando aquela dívida, né, inclusive aqui no Paraná. Então, o que acontece? Sabe quando você tem um cheque e o cheque não é pago? Você quer ir lá e protestar, né, para, entre aspas, sujar o nome da pessoa? Então, o fisco tem feito isso também com débito. Alguém vai falar alguma coisa? Luiz, então, tá ruim o áudio, não sei se você quer falar alguma coisa. Qualquer coisa você escreve aí, a gente dá uma olhadinha. Iniciei você aí, qualquer coisa você escreve aí, a gente dá uma olhada no chat. Bom, então, o que acontece, né? Nós temos aí a possibilidade de protestar. O Estado, ele vem protestando, então, como se fosse um débito particular, né? Vai lá o cartório de protestos, ele vai lá e
enfim, suja o seu nome, né, como se fosse aí uma dívida qualquer particular não paga. Isso está ocorrendo também. Além do Serasa, né, algumas instituições fizeram convênio com o Serasa, já temos aí, né, dar um exemplo, São Paulo, Goiás, alguns estados já estão colocando o nome da pessoa no Serasa também, né, então tem todo esse cuidado aí, né, então escrever em dívida ativa não significa executar, né, mas é o passo anterior aí à execução. Bom, último item, né, para a gente falar na aula de hoje é com relação às certidões negativas, né? Então, veja, já viram da aula de semana passada que várias situações, por exemplo, numa licitação, por exemplo, numa falência, por exemplo, aí no contrato público, o Estado ele é obrigado a exigir da pessoa prova de quitação do seu tributo, né? Prova aí de que aquele tributo ele está em dia, né? Então vejam que nós temos aí, né, a exigência de um documento. Qual é esse documento de que você pagou os seus tributos e que você não está devendo? É a tal da certidão negativa, né? A certidão negativa está regulamentada aí no artigo 205 e 206 do CTN. Então, vejam, basicamente a gente vai ter três situações aí com relações às certidões negativas. Primeiro, quando você não tem nenhum problema com o fisco, né? Você não tem aí nenhum débito, tudo que é que você paga está pago, está tudo quitado. Você vai ter o quê? Você vai ter a famosa certidão negativa de débitos. Ou seja, né, o próprio nome diz, uma certidão negativa, ou seja, não tem débitos, e aí essa certidão é emitida em cada ente, né, a Receita Estadual, a Federal e a Municipal. Então, a certidão negativa é sinal de que tudo está em dia, tudo está ok, tudo está quitado. Existe o outro lado, né? Existe o lado que você está devendo alguma coisa, né? Então, você vai lá e não pagou o IPTU, né? Simplesmente não pagou o IPTU. Aí o que acontece? Você vai lá na prefeitura, pede uma certidão negativa, não vai sair certidão negativa. Na verdade, vai sair uma certidão positiva de débitos. Basicamente é um extrato de débitos, né? A prefeitura vai te imprimir lá uma declaração de que você está devendo o IPTU, né, referente a tal ano, referente a tal valor, né? Então, aí não sai certidão negativa, sai uma certidão positiva de débito, né? Então, quando não tem a negativa, quando tem a positiva. Só que existe uma forma intermediária, né? Existe uma situação aqui que é um meio termo, né? É um meio termo no sentido do que existe um débito tributário, né? Que não foi pago, né? Como deveria. Só que esse débito tributário ele está enquadrado em uma das hipóteses lá de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Artigo 151 do CTN, que a gente já viu. Então, vejam, eu, né, não paguei um tributo. Só que eu, por exemplo, entrei com uma defesa administrativa daquela cobrança de IPTU, por exemplo, né? Então, o IPTU chegou, mas eu não concordo com esse valor, eu quero questionar esse valor. Eu entrei com uma impugnação administrativa. Qual é o efeito da impugnação administrativa lá no artigo 151? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, eu tenho um tributo que eu não paguei, né, como o fisco gostaria, mas só que esse tributo ele também não é exigível, porque ele está suspenso até que se julgue lá a minha reclamação administrativa, minha defesa administrativa. Isso significa o quê? Que eu tenho um débito, mas ele não está sendo exigível, né? Ele está suspenso. Nessa situação, qual é o tipo de certidão que eu vou receber? É uma certidão positiva de débitos, né? Então, veja, vai sair uma certidão positiva de débito, porque existe um débito lá não pago, tal como o fisco gostaria.
porém, um complemento, é uma certidão positiva de débitos com efeito de negativa, né? Então, é a CPD-IN, né? Certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Por que efeitos de negativa? Apesar de ter um débito lá, aquele débito está suspenso. Então, para todos os efeitos de ação judicial, de falência, de extinção da empresa na junta comercial, enfim, de qualquer situação, licitação e tudo mais, os efeitos dela é de negativa, é como se fosse uma certidão negativa, né? Então vejam que nós temos esse meio termo, né, de débitos que existem, mas estão em discussão e existe alguma causa de suspensão da exigibilidade. Pode ser uma liminar judicial, um depósito, uma reclamação, uma impugnação administrativa, enfim, qualquer um dos motivos do artigo 151. Então, eu vou ter uma certidão com efeito de negativa, ou seja, eu posso fazer uma licitação, eu posso receber dinheiro do poder público, posso atuar normalmente aí. Então, essa certidão, ela sempre tem que ser emitida aí dentro de 10 dias, contados da data do seu requerimento, né? Então, vejam que a certidão negativa, ela deve ser fornecida, o prazo para a repartição pública fornecer é de 10 dias, né? 10 dias no máximo. O que acontece? No âmbito federal, estadual, ela sai online. Ela sai online, é só você jogar teu CPF lá, ou CNPJ no site, que vai sair online. Não vai sair, você tem débitos. Você tem débitos, aí existe o sigilo fiscal. O sigilo fiscal impede aí que se divulgue débitos das empresas ou de qualquer pessoa ao público geral, né? Então aí você tem que ir até a repartição ou, né, no ambiente aí online da Receita Federal ou da Receita Estadual, você tira o extrato por lá, né? Então, se é negativo, o público em geral consegue tirar. Se tem algum débito, aí precisa, o acesso é restrito, né? Só o interessado aí, a própria empresa. Então, a gente tem aí, né, vamos aproveitar que a gente está aí com a internet, né, certidão negativa da Receita Federal do Brasil. Tudo aqui, ó, é fácil. É só entrar aqui, emissão, digita aí o CNPJ, digita os caracteres, vai sair uma certidão de débitos, né? Vamos pegar o CNPJ de alguém, qualquer empresa aí, vamos pensar uma empresa de Curitibano, a Nicei, né? Vamos pegar um CNPJ da Nicei aqui, vamos ver se eles estão com a certidão em dia. Joga aqui o CNPJ, os códigos de controle para evitar que robôs, né, façam consultas, que muitas vezes a gente não entende aí se está certo ou está errado. Ó, ele pede para jogar para a matriz. Vamos fazer uma nova consulta aqui. 20 números, sem pontuação. ZX1 JLS. Ó, vamos consultar aqui a segunda via. Vamos ver se vai carregar também, né? Aqui. Não sou um robô. Vamos ver se vai. Vamos pôr aqui. Vou pôr a data de hoje. 15/10/2020. Vamos ver se vai sair. Ó, eles têm emitido com frequência a certidão. Vamos ver uma segunda via aqui, de uma que eles emitiram. Vou pegar aqui a última, dia 29 de julho. Aqui, ó, uma certidão negativa da Nicei, né? Vejam só, tudo online, tudo fácil, grátis, não precisa pagar nada, não... Vejam como é simples conseguir esses documentos quando a certidão, né, está tudo ok. Então, vejam só a Nicei, ó, é uma certidão positiva com efeitos de negativa. Isso significa o quê? Que a Nicei, ela tem alguma discussão, ela tem alguma coisa lá que não foi paga regularmente, mas está com uma
condição suspensiva da exigibilidade, né? Então, vejam só, é uma certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, relativa ao quê? Débitos, tributos federais, né? Então, todos os tributos federais, os impostos, as contribuições, todos, né, aqueles devidos aí para a Receita Federal do Brasil. Então, a NICEI está regular, né? Ela consegue aí a certidão negativa, ela consegue, por exemplo, participar de uma licitação, ela consegue receber do poder público e tudo mais. Isso aqui é uma certidão negativa. Vejam que é a declaração, né, de que está tudo ok. Vamos ver aqui se a gente tira uma certidão negativa do Paraná, para vocês terem uma noção. Vamos pegar também aqui da Receita da mesma empresa. V3D. É isso. Vamos ver aqui se vai sair. Está carregando. Mas se tiver tudo ok, ela deveria sair, né? Por que eu não ponho meu CPF? Porque, enfim, né? Eu estou gravando aqui essa aula, depois eu vou pôr no YouTube. Não quero que ninguém fique olhando o meu CPF aí. Enfim, né? A gente sabe que é fácil de identificar, né? Hoje em dia está fácil. Basta você, por exemplo, ter um processo judicial que você acha o CPF de qualquer pessoa, mas, enfim, né, é bom evitar nesses tempos aí. Então, vamos pegar um exemplo aleatório da NICEI, vai estar carregando aqui, não está indo. Aí não sei se é problema do site ou qualquer outra coisa, mas enfim, esse é o caminho, né? Veja que você entra aqui, agora está carregando, entra aqui, digita o CPF, se tiver tudo ok, ela deve emitir aí esse documento de certidão negativa. Bem importante a certidão negativa para quem trabalha com poder público, né? Então, existem empresas, no âmbito estadual, ela não tem certidão negativa. Olha só, qual é a mensagem que vem aqui, deixa eu aumentar a tela, para vocês conseguirem enxergar. Vejam só, existem pendências para o CNPJ, ou seja, não é possível emitir essa certidão automaticamente, né? Então, ou seja, existe algum problema, existe algum débito, existe alguma situação aí com a Receita Estadual que não sai a certidão negativa da NICEI. Eles devem ter algum débito. Isso significa o quê? Eles não podem, aqui no ambiente público, divulgar quais são esses débitos, né? Eles não podem fazer isso porque, né, existe toda aí a questão do sigilo fiscal. Então, eles falam o quê? Que existem pendências, e para você verificar a pendência, você tem que entrar na área restrita do portal, onde aí a empresa faz, né, o controle dos seus débitos e tudo, que é o tal do ECAC, né, o escritório, na verdade é Cefanet, né, estadual Cefanet, ou para solicitar aí a certidão, né, consulte aí os endereços e preencha o requerimento e tudo mais, né? Então, vejam que a gente tem aí essa situação, né, para ver, né, no âmbito aí estadual, vamos ver como é que está a nossa NICEI, né? A gente entra aqui no ProJude, deixa eu ver se eu consigo consultar, né? Não achou nada com esse CNPJ, queria ver se tinha muita execução fiscal, mas enfim, né? Não vamos ficar fuxicando a vida da NICEI aqui, tem motivo, né? Eu peguei ela aleatoriamente só. Então vejam, isso são certidões negativas, está aqui a certidão federal da NICEI, ok, e a estadual não está saindo, ela está com algum problema. Esse algum problema, né, é um ótimo serviço para advogados, né? Muitas vezes advogados são consultados, são contratados para resolver essas pendências, né? Então, muitas vezes a gente é contratado para conseguir aí uma liminar ou alguma coisa para sair essa certidão negativa, para que a empresa possa, por exemplo, participar de uma licitação, né? Então, eu, particularmente, já trabalhei muito com isso, buscando liminar, né, buscando uma decisão judicial para conseguir uma certidão de débitos para, por exemplo, participar de uma licitação, né? Então, a gente tem aí toda essa importância prática para quem trabalha com o poder público. Tanto que, né, a empresa que trabalha com o poder público, a recomendação é sempre de estar em dia, né, com
os seus tributos, porque senão não sai certidão, senão não participa de licitação. Simples assim. Quem mexe com o poder público, né, tem que estar em dia, senão não consegue trabalhar. Bom, pessoal, basicamente esse é o conteúdo aí da aula de hoje. Não sei se ficou alguma dúvida, algum questionamento, né? Se não, fica aquele recado, não esqueçam aí de responder a questão, né, a nossa atividade de frequência, já está aqui disponível, né, então, tem aqui, foi aberto hoje, às 19h15, vai fechar aí no sábado, às 23h59, tá? Então, enfim, né, não esqueçam aí de responder para valer, anota aí a frequência. Bom, pessoal, então, vamos ver aqui, alguém escreveu, tudo certo? Bom, pessoal, então agradeço a paciência, agradeço aí a compreensão, não tendo dúvidas, a gente encerra por hoje a aula. A aula, enfim, o vídeo ele vai ser gravado aí, vai ser colocado para vocês, quem quiser assistir novamente. Semana que vem, no mesmo estilão aí, no mesmo horário, a gente volta aí a se falar. Tá bom, pessoal? Então,